Olá, eu sou a professora Luciana Coutinho, do Departamento de Ciências Humanas e Educação, UDESC, da UFSCar, campus Sorocaba, e atualmente exerço a função de pró-reitora de graduação adjunta. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou morena, cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelos na altura do ombro, uso óculos. Vocês estão na minha imagem, aqui no enquadramento da imagem, aparecem meus ombros e minha cabeça. Ao fundo, a imagem desfocada, mas tem ali estantes de livros, tá? E eu vou fazer aqui, né, iniciando a nossa atividade, nessa fala de abertura da nossa quarta reunião institucional online dos programas PIBID e Residência Pedagógica da UFSCar, que se realiza no período de 7 a 11 de março de 2022, dando as boas-vindas a todas as pessoas que acompanharão as atividades durante essa semana. Parabenizo as equipes dos dois programas e a comissão organizadora, nas pessoas das professoras Isadora e Renata, estendendo os agradecimentos, assim, aos docentes da UFSCar e da Educação Básica, aos estudantes das licenciaturas e a todos que, de alguma forma, compartilham a materialização das atividades dos programas PIBID e Residência Pedagógica. É preciso marcar mais uma vez, né, o nosso profundo pesar pelas mais de 650 mil mortes causadas pela Covid-19 no país. E no mundo, lamentarmos o contexto de guerras que voltamos a vivenciar nesse século XXI. Em relação à quarta reunião do PIBID de Residência Pedagógica, ainda em contexto de pandemia, o evento ocorre totalmente de forma virtual, com atividades acontecendo pelo Classroom, Meet e YouTube. Para mais informações, acessem o site do evento, né? Vocês podem ir lá no pibid.viscar.br, clicando em eventos institucionais e acessando essa quarta, né, as informações sobre a quarta reunião. Lá vocês encontrarão o link de acesso ao site específico desse evento. Na programação estão previstas as falas de abertura, como essa, né, que vocês estão aí assistindo, exposição de trabalhos, rodas de conversas reflexivas, mesa de encerramento. Um conjunto diversificado de ações objetivando avaliar as contribuições dos programas para a formação docente na e da UFSCar no período de outubro de 2020 a março de 2022, possibilitando a troca de saberes docentes, daqueles docentes já atuantes, né, no ensino superior e na educação básica, e docentes em formação, nossos licenciandos e licenciandas nos diferentes cursos de formação de professores nas mais diversas áreas. Produzidos pelos sujeitos participantes desses programas nesses 18 meses de realização. Saberes docentes múltiplos, diversos, em estreita articulação entre formação inicial e continuada de professores, tal como historicamente tem sido bandeira de luta dos educadores, sobretudo a partir da década de 1980 no Brasil, e que é um dos princípios basilares dos projetos do PIBID de Residência Pedagógica na UFSCar. Falar em saberes docentes nos processos de formação inicial e continuada de professores é tema que acompanha, portanto, a história da formação de professores, tanto no contexto internacional quanto nacional, implicando na reflexão sobre aspectos relativos à própria constituição da formação docente, do próprio constituir-se como profissional, como ser professor. Para a abertura da terceira reunião do PIBID de Residência Pedagógica, ocorrida em setembro do ano passado, eu trouxe reflexões a partir de Antônio Novoa, destacando o lugar e papel dos professores, bem como os desafios ao trabalho pedagógico. Trago agora, para a abertura dessa quarta reunião, reflexões a partir de Dermeval Saviani.
Em conferência proferida no 4º Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores, posteriormente publicado pela editora da Unesp como capítulo do livro intitulado Formação do Educador, Dever do Estado, Tarefa da Universidade, de 1996, o professor Demeval Saviani já trazia reflexões sobre os saberes implicados na formação do educador, partindo do pressuposto de que esses saberes são decorrentes da própria natureza da educação. Segundo Saviani, portanto, a educação acompanha a própria história da humanidade, sendo um fenômeno social específico dos seres humanos que adquire características específicas espaço-temporalmente definidas. Para compreender a natureza da educação, ou seja, a formação dos seres humanos, é necessário partir da compreensão da própria natureza humana. O que nos define, né, como seres humanos? O que nos diferencia dos outros animais? Desde uma perspectiva histórico-cultural, o ser humano se define pela necessidade de produzir sua própria existência material, definindo nesse processo o próprio mundo, mas também a si mesmo. Assim, a produção da existência humana é, ao mesmo tempo, a produção do próprio ser humano. E esse processo se dá de forma sempre ativa, modificando a natureza na medida de suas necessidades. Ao modificar a natureza, desse modo, o ser humano também se modifica, produzindo um mundo cada vez mais humano, o mundo da cultura, ou seja, com marcas de nossas ações e relações sobre o mundo e sobre outros seres humanos. Nesse processo de produção e reprodução de nossa própria existência material, necessitamos antecipar em ideias as finalidades de nossas ações, bem como o processo por meio do qual pretendemos atingir os objetivos propostos. Necessitamos, desse modo, representar mentalmente os objetivos reais a serem atingidos. Nesse processo de constituição da história da humanidade, produzimos não só bens materiais, mas também bens não materiais, como os diferentes saberes e conhecimentos. Um desses conhecimentos que ganha cada vez mais destaque no mundo cada vez mais formal, urbano, letrado, são os conhecimentos científicos das diferentes áreas do saber, filosóficos e artísticos, que se caracterizam por serem conhecimentos sistematizados e, para serem apropriados pelos seres humanos, exigem também processos formativos sistematizados, consubstanciados numa instituição social específica, a escola. Contudo, esses conhecimentos sistematizados não importam para a educação em si mesmos, mas na medida da necessidade de sua apropriação pelos seres humanos para que se constituam como seres humanos do seu tempo, capazes de se inserirem ativa e criticamente no mundo do trabalho e na vida social em geral. Com base nesse pressuposto, Saviani define a educação da seguinte forma: podemos, pois, dizer que a natureza humana não é dada ao ser humano, mas é por ele próprio produzida sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos seres humanos. Ao longo da história, portanto, a educação vai se transformando e a escola, que antes era destinada exclusivamente para uma elite aristocrática e dominante, vai se tornando uma universidade, uma necessidade universal, a tal ponto que hoje, ao falarmos de educação, automaticamente nos vem à cabeça a imagem da escola. E as demais formas de formação são identificadas, em geral, a partir da escolar, tais como educação não formal, educação não escolar. A emergência da escola como forma predominante de educação das novas gerações coincide com o período histórico de prevalência das relações sociais em detrimento das relações naturais, ou seja, do predomínio do mundo da cultura, aquele produzido pelo próprio ser humano, no contexto da sociedade capitalista.
A educação, assim, nesse contexto, né, da sociedade capitalista, ela tende à universalização dos diferentes níveis e modalidades de ensino, com marcas próprias do tempo e contexto histórico e conjuntural em que vivemos. Há tantas escolas quanto as classes e frações de classes existentes. A desigualdade social também se traduz em desigualdades educacionais. E é com um olhar nesse conceito de educação acima, né, como anteriormente eu disse, e de compreensão da forma específica que a educação assume na atualidade, que Saviani busca identificar e definir os saberes docentes implicados na formação do educador, na ordem de 5 saberes, a saber, saber atitudinal, saber crítico contextual, saberes específicos, saber pedagógico e saber didático curricular. Esses saberes, contudo, não podem ser considerados individualmente, mas como uma totalidade a orientar a formação inicial e continuada de professores. O saber atitudinal refere-se, como o próprio nome sugere, a atitudes, né, entre aspas, agora uma citação do professor Demeval, a atitudes e posturas inerentes ao papel do educador, tais como disciplina, pontualidade, clareza, coerência, justiça e equidade, diálogo, respeito às pessoas dos educandos, atenção às suas dificuldades, dentre outros. Fecha aspas. O saber contextual refere-se às condições objetivas, historicamente situadas, que condicionam o trabalho educativo. Ou seja, abre aspas, a formação do educador envolverá, pois, a exigência de compreensão do contexto com base no qual e para o qual se desenvolve o trabalho educativo. Fecha aspas. Os saberes específicos referem-se aos saberes das diferentes áreas do conhecimento, entendidos estes como socialmente construídos, que passam a integrar os currículos escolares na forma de saberes escolares, considerando o crivo da necessidade de apropriação dos seres humanos para se tornarem humanos do seu tempo, como já salientado anteriormente. E os saberes originados das ciências da natureza, da pedagogia, circunscritos nas teorias educacionais, compõem o que o Saviani denomina de saberes pedagógicos. São estes saberes que se constituem como base especificamente educativa, por meio da qual se define a identidade do educador como um profissional da educação. E, por fim, e não menos importante, né, mas se articulando numa totalidade com os outros saberes necessários implicados na formação e na constituição do ser docente na atualidade, destaca-se o saber didático curricular, que se refere, abre aspas, aos conhecimentos relativos às formas de organização e realização da atividade educativa no âmbito da relação educador-educando. Fecha aspas. É o saber fazer, não se restringindo, ressalta-se, ao domínio de procedimentos metodológicos, mas estende-se à própria e complexa dinâmica educativa, envolvendo, abre aspas, uma estrutura articulada de agentes, conteúdos, instrumentos e procedimentos que se movimentam no tempo e espaço pedagógicos, visando atingir objetivos intencionalmente formulados pelos profissionais da educação. Fecha aspas. Que nessa quarta reunião dos programas PIBID, né, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, e do Residência Pedagógica, que marca a finalização de 18 meses de intenso, árduo e frutífero trabalho coletivo, de estreita articulação entre universidade e educação básica, os e as participantes tenham podido, na formação inicial, nossos estudantes de licenciaturas, seja na formação continuada, professores da UFSCar e das escolas públicas da educação básica, participantes desses programas da UFSCar,
tenham podido aí avançar na constituição do ser professor, com base nesse conjunto de saberes próprios da profissão docente e, portanto, aspectos importantes da nossa formação profissional. Tenham todos um excelente evento e uma profícua reunião.